Olha quem tá de volta nessa bagaça. Exatamente. O cara que é desconhecido pra você. Aí, eu vou falar hoje sobre garotas que eu já me interessei e garotas que já se interessaram por mim e como eu reagi a isso. Vamos começar por... Calma aí que eu tenho que ler o roteiro. Vou começar falando sobre a primeira garota que gostou de mim, que é da infância. E eu não sei muito bem o que eu queria na época, mas aposto que não era nada demais em questão de relacionamentos. Aposto que eu queria mais é brinquedo do que me relacionar com alguém. Enfim, pelo que a minha mãe me falou, pelo que eu lembro do que ela falou que essa menina ela queria mais do que só amizade comigo. E a minha reação foi a seguinte: eu falei para ela que a gente poderia ser amigo e eu acho que ela aceitou numa boa. Mas eu encontro essa menina hoje em dia e pelo que parece, eu acho que ela remói um pouco isso que eu fiz. Mas eu nunca vou saber e nunca vou querer provar para ver se é mesmo isso. Enfim, a segunda garota que teve a coragem para chegar em mim e falar que gosta de mim é uma que eu tenho contato, mas não converso muito por causa de sem assunto nenhum. Enfim, essa garota ela é um pouco direta em questões de falar o que quer, e isso eu não acho ruim, mas também não acho muito bom, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Mas enfim, falando sobre o que aconteceu com ela basicamente ela deu indícios para mim que ela gostava de mim quando ela falou quem era aquela menina que te buscou e a minha irmã que tinha me buscado. E a minha irmã, ela é muito bonita, tipo, bonita de rosto e bonita de corpo. E ela achou que ela seria minha namorada. E aí eu falei que não. E desse dia eu acho que eu era mais lerdo do que hoje em dia, porque eu não percebi a indireta basicamente que estava na minha cara. Mas teve um dia na escola que ela falou pra mim diretaço, velho. Ela falou basicamente: aí, eu quero namorar com você, ok? E aí eu falei: ah, ok, tudo bem. E aí ela falou: mas não conta pra ninguém, tá bom? E eu falei: ok. E aí depois a gente foi pra um lugar lá na quadra e a gente encontrou com uma menina que eu gostava na época, na escola. E eu descobri que essa menina que eu gostava era lésbica. Mas tinha outra que eu vou falar também nas partes que eu vou falar que eu gostava de meninas na escola. Só que isso vai ser lá pra frente. Enfim, voltando ao assunto, essa menina, ela falou comigo de uma maneira que me deixou muito assustado. E não me julguem, mas eu sei que alguns vão julgar, então dane-se. Eu fingi que eu ia pro banheiro, mas na verdade eu ia chorar. Eu ia chorar. Porque eu não estava fazendo ideia do que era estar já grudado em alguém. E naquele momento eu estava muito desesperado para acabar aquela situação logo. E aí eu fiquei escondido, não fui para a sala de aula e fiquei no banheiro por várias horas. Até que veio a professora e falou comigo o que tinha acontecido e eu falei para ela a situação. E ela me falou: ah, a gente pode ir lá conversar com ela e falar que você só quer amizade. E aí eu falei: tá bom, mas eu não quero magoar ela. E foi isso. A gente se resolveu e, pelo que parece, ela não guarda rancor. Enfim, essa história é muito complicada, porque eu ainda sinto um pouco de culpa, mas eu sei que a culpa não é minha só porque eu não quero alguém. Enfim, é complexo, velho. É complexo. Enfim, e a próxima garota, ela veio numa época da minha vida que eu já tava namorando. E essa garota, ela me parecia muito aquelas garotas que vêm na sua vida só pra bagunçar ela. Me parece muito esse tipo de garota. A garota começa com I, mas eu não vou falar o nome dela aqui porque eu sei que vai dar merda.
Enfim, e aí eu conversava com ela às vezes. Tipo assim, não conversava com ela, ela que chegou em mim e na época eu tinha esse visual aqui. É, esse visual aqui. Ridículo ou charmoso? Não sei. Eu acho que é ridículo para os homens, das mulheres, acho que é fofo, porque se uma mulher chegou em mim nessa época que eu tava assim, então era fofo para elas. Enfim, e aí eu ficava na minha e ela pegava o mesmo ônibus que eu, e aí teve um dia que ela chegou em mim. E ela falou, aí menino, o que você acha de tal coisa? E aí, nesse jeito que ela começou a interagir comigo. E aí teve um dia que ela falou, aí, você depois quer sair comigo para poder pegar o ônibus junto? E aí nessa hora eu fiquei desesperado, porque eu pensei, e se não for como eu tô esperando? E ela for aquelas garotas que vai pra cima, independente do que você queira ou não. E aí na minha mente tava se passando várias paranoias, tipo, e se ela for chegar em mim e eu não querer nada? Mas não aconteceu nada. Ainda mais ela me convidou para sair junto com o irmão dela, então não aconteceu nada. Enfim, e a gente foi fazendo isso, e algumas vezes eu trocava uns olhares com ela, mas eu nunca passava do ponto, porque eu ainda estava namorando. Quando o meu namoro acabou, eu ainda assim estava me sentindo muito culpado por querer alguém depois de terminar imediatamente. Então eu estava meio confuso do que eu ia fazer. Então eu ficava só na minha e não chegava em nenhuma menina. Na verdade eu chegava, mas eu nunca passava do ponto. Por causa de quê? Por causa de dúvida. Dúvida sobre o que fazer depois que termina, e você pode ir pegando as pessoas ou você tem que esperar um pouquinho pra namorar de novo. Eu não sei sobre essas coisas. Enfim, essa menina, ela, depois de ela ter saído comigo várias vezes, ter conversado comigo umas poucas vezes, eu perguntei pra ela, aí, o que você vê de diferente de mim dos outros garotos? E ela falou nada. Essa palavra dela que ferrou com a minha mente, porque se ela não vê nada de diferente em mim, então não tenho por que eu achar alguma coisa nela que vai me interessar. Afinal, se ela não conseguiu responder certo, então quem dirá que ela vai ser fiel numa relação comigo? Enfim, é complexo. Agora eu vou falar sobre um assunto meio polêmico, que é sobre eu ter gostado de algumas garotas da escola. E por que é polêmico? É porque basicamente eu acho que, na minha visão, na minha opinião, eu acho que eu nunca tive interesse real. Acho que só foi hormônios mesmo. Mas teve uma que eu me interessei de verdade. Que eu estava disposto a querer algo com ela realmente. E não só gastar minha saliva ou sei lá, não vou falar mais disso porque vai ficar estranho. Enfim, e aí eu basicamente tentava chegar nela às vezes. E algumas vezes ela também demonstrava interesse em mim. Mas em várias ocasiões eu tive muitas chances de chegar nela e falar com ela que eu gosto dela ou chamar ela para sair. Só que eu era muito tímido e também era muito vergonhoso. E também eu não queria deixar ela desconfortável e a nossa amizade acabar. Enfim, e aí essa garota, ela começou a namorar, e aí a gente foi para uma excursão. E aí, o básico que aconteceu foi basicamente ela ficar de namorinho com o namorado dela, normal. Só que teve uma hora que o namorado dela e eu estava no banheiro e a gente estava lavando a mão juntos. E ele olhou pra mim, percebeu que eu estava mal e me falou, tá tudo bem com você? O que que houve? E aí, nessa hora eu queria falar com ele, ô Zé, pra te falar a verdade, não tô bem não. E ele vai falar, por quê? Ah, porque basicamente você pegou a menina que eu gosto, né? Eu gostaria que você terminasse com ela. Mas eu acho que mesmo se eu fizesse isso não ia mudar nada. Porque independente se eu tô gostando dela ou não, eu tenho que aceitar que ela tá com outro.
mas eu tive chances de chegar nela e eu desperdicei. Mas isso acontece com, acho que, qualquer um homem. Enfim, e outra coisa, os Dias dos Namorados tava rolando por aí esses dias. Eu tenho uma opinião que é pessoal minha, mas eu sei que tem outros que também concordam. Que é a seguinte: eu odeio o Dia dos Namorados. Ah, Reinaldo, mas isso é porque você não tem ninguém? Não. Mesmo se eu tivesse com alguém, eu ia odiar o Dia dos Namorados. Por causa de você se sentir pressionado a agradar essa pessoa que você tá. Tipo assim, às vezes você nem tem dinheiro e às vezes você nem tem muita inteligência pra fazer algo legal pra essa pessoa. Você só tem você e isso pra você já é demais, sabe? Então eu acho que, na minha opinião, deveria existir o dia da privacidade. O dia que você pode aproveitar suas coisas sem ninguém te atrapalhar. Tipo, jogar um jogo sem ter que ouvir vai lavar a louça. Ou dançar sem querer dançar, só porque você quer dançar mesmo. E outras coisas, tipo, vários hobbies da horas para você fazer. Bom, isso é o que eu tenho a dizer. E eu tenho mais uma coisa, se vocês quiserem mesmo ouvir essa história. A história do meu primeiro namoro. Se vocês comentarem muito e derem like nesse vídeo, eu conto sobre essa história. Enfim, até mais, gente. Aqui tá um calor agora, mas eu sei que tá frio. E fiquem com Deus e boa sorte.